Conforme foi votado pelo Instagram, o nosso pedido do vídeo hoje sobre fralda ecológica. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui diversos modelos, diversas marcas. Eu vou explicar um pouquinho de como que eu uso, de como que é essa rotina que a gente tem com o Miguel. A gente optou pela fralda ecológica por sugestão de algumas alunas minhas que usavam. Uma delas que me doou boa parte do meu enxoval, me emprestou para que eu usasse com o Miguel, que ela tinha usado com a filha dela, me explicou como que eu usava. Meu agradecimento a ela, a Michele, que foi uma das maiores incentivadoras a usar a fralda ecológica, que no começo achava que era um bicho de 7 cabeças, achava que era super cara, que era muito difícil de usar, que tinha que ficar esfregando na máquina todas as fraldas, que ia perder muito tempo. E não é nada disso. Então, esse vídeo é mais para mostrar que é muito simples o uso da fralda ecológica, que não é caro se você colocar no papel quanto você vai gastar de fralda durante o período que a criança usar a fralda. É um investimento, até porque você pode usar com mais de um filho. Eu sou a segunda criança que está usando a maior parte dessas fraldas, né? Como eu falei, foi uma amiga que emprestou pra gente, e elas estão em ótimo estado. Então, com certeza, depois do Miguel, dá para ser repassado para mais uma criança. Então, vocês podem vender ou usar para mais de um filho. Então, tudo isso precisa ser colocado no papel, na verdade, na hora de você decidir, tá? Bom, muita gente acha que é bem parecido com a fralda de antigamente, e não tem nada a ver com a calça plástica de antigamente, tá? É uma fralda bem mais moderna do que a fralda que usava antigamente. Ó, eu peguei uma das marcas estrangeiras aqui, e tem algumas são importadas e algumas são brasileiras. Eu vou mostrar algumas marcas para vocês, mas basicamente elas têm diversas fileiras de botões, tá? Tanto em cima quanto nas laterais. Então, qual que é essa diferença? É a questão do ajuste. A fralda ecológica pode ser usada desde o bebê recém-nascido até o desfraude. O recém-nascido, se é um recém-nascido muito pequenininho, às vezes fica um pouquinho grande. E a gente consegue usar a partir do tamanho P, e existe fralda ecológica específica para recém-nascido. Eu vou colocar umas fotos aqui para vocês verem que eu usei algumas que a Michele me emprestou para o Miguel, que era específica para recém-nascido. Apesar que ele nasceu grande, eu achei que a fralda RN ecológica ficava com ajuste melhor do que as fraldas P. Só que ele usou pouquíssimo esses RNs. Primeiro porque ele era grande, segundo porque logo no começo eu tive uma dificuldade de adaptação até entender a forma de lavagem, enfim, e aí eu acabei optando no começo de usar a fralda descartável. Eu tava em mudança de casa, então eu usei a fralda descartável no comecinho ali com o Miguel. Então quando ele foi CP realmente, aí eu já tava usando ecológica, tá? Bom, os ajustes, a gente ajusta tanto a fileira de cima quanto a fileira nas laterais. Eu vou diminuir aqui para vocês verem o tamanho que ela fica. Ela tá toda aberta, né? Porque o Miguel já usa um tamanho XG, que ele já tá com mais de 1 ano. E ele, por ser um bebê grande, ele usou G há um tempo já. Eu fiquei com medo da fralda ficar pequena para ele, mas não. Ela veste super bem nele. E uma coisa que às vezes eu achava que eu teria dificuldade de ajustar, hoje em dia é super rápido esse ajuste. Então, como ela já usa aberta, eu já deixo todas abertas, assim. Quem usa pequenininho, olha o tamanho que ela fica. Olha a diferença de uma fralda aqui, bem que eu tô pegando de outra marca, né? Mas olha o tamanho, tá? Pra vocês entenderem. Outra questão é que a superfície dessa fralda é permeável. Então, o bebê, ele não fica se sentindo molhado, tá? A sensação que ele sente é que ele tá sequinho. Até tem como a gente deixar ele se sentir molhado usando os forros por cima, um forro que faça com que ele se sinta molhado, se a gente quiser usar isso na época do desfraude, tá? E aí, basicamente, depois que as fraldas estão limpas, aqui tem uma boa parte limpa, tem algumas que estão lavando,
Tem vezes que eu já consigo deixar montada as fraldas e às vezes eu monto na hora de usar, não tem muito uma regra para isso, tá? Deixo elas numa parte do meu armário. E os forros, existem diversos materiais de forro. E basicamente, cada forro, quando você vai comprar os forros, eles estão descritos as camadas, quantas camadas. Então aqui tem um forro de 4 camadas, esse também é um forro de 4 camadas, mas é um forro RN, ó, que na época eu tinha forro RN, eu uso ele hoje como reforço, tá? Então, como o Miguel é menino, eu ponho um reforço na frente. Então, um assim, que é um forro de 4, mas 4 são 8 camadas, por mais que esse aqui é menorzinho, segura bem durante o dia. O Miguel não é um bebê que faz tanto xixi, então vai muito de criança para criança, né? Eu percebi muito isso assistindo os vídeos, me aperfeiçoando um pouco a questão das fraldas, que às vezes o que funciona para um bebê não funciona para o outro. Ó, enfia o forro aqui por dentro, tá? E aí a fralda tá pronta para colocar nele. Se é uma fralda que vai segurar, porque eu preciso que segure por mais tempo, então existem absorventes mais grossos, ou a gente pode, outro tipo de forro, você pode aumentar o número de camadas, então deixar 3, deixar 4 camadas, dependendo do tempo de duração. E existem as fraldas noturnas. A fralda noturna é basicamente a mesma fralda que essa, só que eu coloco uma camada de forro a mais. Normalmente a gente deixa aí pelo menos umas 10 camadas. 10 camadas não vai ser um monte de absorventes, são 3 absorventes que eu vou colocar. Vou mostrar um forro noturno, uma fralda noturna para vocês. Ela fica um pouquinho mais grossa, só que eles não sentem desconforto nenhum. Miguel nunca teve problema por conta da fralda, que tava desconfortável. Nunca percebi ele desconfortável com relação a isso, tá? Essa é uma das fraldas que eu uso pra noite também. Ela já tem um dos forros nela. Só que ela é uma fralda que, por conta que ela tem esse forro, né? Ela demora um pouquinho mais pra secar. Então a gente não usa tanto. Eu prefiro colocar os forros nessa, porque essa aqui seca super rápido. Mesmo com tempo de chuva, ela seca super rápido. Os forros mais fininhos secam mais rápido. Então, pra quem mora em lugares que chove muito ou mora em apartamento, acha que não tem opção sim. Inclusive teve uma época que logo eu comecei a usar com o Miguel, eu morava em apartamento. E seca assim nos varais de apartamento, a única coisa é que eu não deixava acumular muito. Em casa, às vezes eu deixo juntar uma semana. No apartamento eu não deixava juntar uma semana, porque se demorava um pouquinho mais para secar, você tinha opção de ter fraldas para usar, tá? Durante o dia. Outro diferencial que tem na fralda ecológica hoje em dia, que muitas pessoas não conhecem, é esse aqui, é o liner, tá? Eu vou deixar anotado aqui embaixo algumas marcas de algumas coisas que eu uso para vocês darem uma olhadinha no site. Como eu falei, eu uso de várias marcas porque eu herdei boa parte do meu enxoval. E aí depois eu comprei algumas marcas que eu gostava mais, tá? Uma dica que eu dou é exatamente isso. Se você optar por usar fralda ecológica, eu daria uma olhada antes de comprar todo o enxoval de uma marca só, dá uma olhadinha para ver o que você se adapta. Porque às vezes o que uma pessoa se adapta não é o que você vai se adaptar ao seu bebê. Então, dá uma olhadinha antes, dá uma pesquisada antes, vê. Às vezes compra mais de um modelo de uma marca para você experimentar no seu bebê antes, tá? E se você também não consigo fazer essa progressão de uma vez, não consigo usar só a fralda ecológica. Hoje em dia, eu uso um pouco de descartável alternando sim, porque a creche que o Miguel vai não aceita a fralda ecológica. Então, no período que ele tá na creche, ele precisa usar fralda descartável. Então, eu sempre tenho alguma descartável para usar nesses períodos. Ou se algum dia me enrolei nele na semana e não consegui lavar o tempo suficiente, eu tenho alguma. Mas você pensa que você já vai economizar muito financeiramente e principalmente você já vai poluir muito menos usando. Se você tiver 5 fraldas ecológicas e trocar uma fralda por semana, por dia do seu bebê ecológica, você já vai estar economizando bastante, tá? Então tenta fazer um teste, experimenta. Acho que a gente tem que tentar arriscar para ver, porque vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. E hoje eu prefiro muito mais deixar ele de fralda ecológica do que deixar ele de fralda descartável. Ele assa muito menos,
Até porque a gente não usa pomada, tem algumas pomadas específicas, eu vou deixar aqui embaixo também a pomada que eu uso com o Miguel, mas não é qualquer pomada que pode ser usada em cima do tecido da fralda ecológica, senão vocês hipermeabilizam o tecido, tá? E quase que não precisa, então é bem de vez em quando que quando o Miguel fica assado com fralda ecológica, algum outro alimento que eu percebo que às vezes causa assadura, dente, época de dente, que tá saindo dente, então são coisas específicas. A fralda em si não é um problema para ele. O contrário é descartável. Quando ele foi pra creche, que foi preciso usar a fralda descartável, eu percebi que ele assou um pouco mais. Logo no começo de bebezinho, que eu tava com o descartável, ele também assava um pouquinho mais. Então, é tudo é questão de você observar, tá? Bom, eu ia falar sobre o liner, né? O liner é esse paninho, ó, parece um lenço umedecido seco. E a gente coloca em cima da fralda. E aí, o que acontece? Quando ele faz cocô, principalmente se o cocô tá durinho, a maior parte do cocô sai aqui. E aí você pega isso aqui, que é biodegradável, e joga no vaso. E aí fica quase nada para você tirar. Eu vou deixar um anexo do vídeo que eu fiz de um cocô que o Miguel tinha feito. Tava até um pouco mais mole, que ele tá saindo dente, tá com o intestino um pouco mais solto. E eu mostrei que boa parte, mesmo com o cocô mais mole, saiu no liner. E aí como que eu faço? Eu só tiro realmente embaixo da água e coloco num cesto específico que eu vou mostrar também pra vocês, que é um cesto só para fralda ecológica. O cesto pode ficar ali, não tem problema, a fralda fica ali suja, não vai ficar cheirando. O cesto fica lá fora, fechado, com um saco impermeável. Então, não causa mosca, não fica cheirando, porque elas ficam fechadas dentro de um saco específico. Mas eu não posso deixar de molho no sabão para não ficar com cheiro. Além de não precisar, não pode, porque você vai acumular sabão na fralda e aí ela vai permeabilizar, tá? O que deixa a fralda não estragar é a própria urina da criança, tá? Ela que vai proteger o tecido da sua fralda, tá bom? Bom, eu vou deixar um adendo aqui para vocês verem como que eu usei esse liner na lavagem de uma fralda de cocô. Ó, eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia dessa parte da rotina, né? Uma fralda com cocô. O cocô do Miguel nesses dias tá meio mole, tá saindo dente. Então, só pra vocês verem como fica, tá? Então, o liner que a gente colocou por cima é isso aqui, ó. Ele é biodegradável, eu tiro ele, ó. Então, mesmo o cocô mole, vocês podem ver que a maior parte fica no liner, ó. Ó só o que fica na fralda. Vai no coisa e eu dou descarga, tá? E aí, isso aqui eu vou colocar embaixo da torneira. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Ó, pessoal, vocês viram que então a lavagem não é nada do outro mundo, é uma coisa simples. Então a máquina faz todo o nosso serviço ali.
Então não me dá muito, você tem muito trabalho porque você usa fralda ecológica. Não me dá muito mais trabalho. Eu acho que a fralda ecológica vaza muito menos, principalmente cocô, quando tá o cocô mais mole. Então aqueles boles que sobem o cocô nas costas, que sai pela perninha, é difícil acontecer por conta do próprio elástico. Então esse elástico fica muito fixo na perninha, então dificilmente vaza. Então você vai ter que tirar da fralda, mas vai ser só da fralda, do restante da roupa vai estar ok, né? Então acaba dando um pelo outro, né? Eu deixei um conjunto de forros, esse conjunto de forros é da de pano noturno, que eu tinha ficado de mostrar pra vocês. Então são 3 forros que eu coloco em qualquer uma dessas capas. Na de pano você compra como conjunto noturno. Ele é um dos conjuntos que eu uso mais, porque segura bem à noite. Então o Miguel dorme cedo, por volta das 8 horas o Miguel já tá dormindo. Então eu troco a fralda dele umas 7h30 e ele acorda às 6h30 da manhã. Então fica ali quase 12 horas e com ecológico dificilmente vaza. Essa semana eu acabei usando descartável alguns dias à noite e vazou mais de uma vez. Então não tem uma questão de que a descartável não vaza, e eu acho que vaza muito mais, tá? Em relação à piscina, à praia, basicamente é a mesma fralda que a gente usa, não tem uma fralda específica, só que a gente usa sem o forro. E tem algumas marcas que tem um tecido mais fácil de secar, tá? Então a Bebê Ecológico tem um tecido mais fácil de secar, é uma das que eu gosto de usar para piscina, para praia. Na de pano também tem alguns modelos que tem esse tecido que é mais gostosinho, mais fininho, mais fácil de secar, tá? Outra coisa que a gente precisa ter quando você tem fralda ecológica, além do cesto, como eu mostrei pra vocês, é um saquinho assim impermeável pra você levar pra quando você tá em algum lugar. Eu não tenho problema em questão de estar em algum lugar. Não tá em algum lugar, normalmente eu faço isso, jogo o liner fora, fecho bem a fralda e coloco dentro desse saco, fechadinho, coloco na mala, não fica cheirando as roupas. Mesmo que tiver com o restante de cocô, eu coloco e vou lavar quando eu tô aqui em casa. Então é isso, eu falei um pouquinho pra você como que funciona, como que são as fraldas ecológicas. Como eu falei, eu vou deixar algum link de algumas marcas, de alguns produtos que eu uso. Eu peço para que vocês deixem aqui as suas dúvidas, suas sugestões para o próximo vídeo e as suas dúvidas em relação à fralda ecológica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha esclarecido um pouquinho como funciona as fraldas. E se você curtiu, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, ativando o sininho para que você saiba de todo o conteúdo que a gente está publicando, tá bom? Até a próxima!